Olá, pessoal. Nós vamos aqui fazer uma revisão, né, da prova de administração da produção, onde eu vou fazer um comentário de cada questão, valor dos pontos e citar também algumas coisas a respeito do critério que eu utilizei para corrigir essa prova. Evidentemente, ela tem muita semelhança com a forma que eu apresentei, como eu apliquei, né, a prova de gestão de pessoas. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, né, nas respostas, mas o mais importante que eu gostaria de salientar é que a partir de agora, você, quando assistir uma apresentação minha das aulas, procure assistir com mais atenção, releia os pontos importantes, anote, registre cada palavra que eu falar importante ali naquele assunto e que você consiga relembrar. Isso é para facilitar, porque a gente percebe, eu percebo, né, como professor, que muito aluno assiste, mas quando não está conversando, não está prestando muita atenção, e aí, quando chega no dia da prova, ele não lembra mais daquilo, né? Então, é importante a gente ser capaz de resolver sem a ajuda de telefone, de celular, né? E todos são capazes, todos conseguem, né? Então, basta dizer que quem estudou tirou nota muito boa. As questões não é igual matemática, que é só somar e 2 mais 2 é 4. Depende muito da forma que você escreve, a palavra que você escreve, a quantidade de coisas que você escreve. Então, eu gostaria, né, de apresentar para vocês mais essa prova corrigida, para a gente tirar proveito aí no próximo trimestre, tá certo? Agradeço aí a atenção e a gente vai ver então a correção da prova. Bom, muito obrigado. Ainda antes de começar aí a correção, quero também fazer um comentário que é o seguinte: 7 alunos da turma ficaram em recuperação. Por quê? Porque tiraram notas na prova muito baixa. A prova valia 20 pontos, teve aluno que tirou 4 pontos, 5 pontos, né? Não respondeu nada, né? Quando respondeu uma coisa que não tinha nada a ver. Então, reforçando ainda o que eu falei, né? Precisa de estudar mais, né? Assim, ficar mais, guardar mais na memória, ser capaz de identificar as palavras corretas. Então, outra coisa também quero comentar sobre os trabalhos, né? Então, os trabalhos, a última questão falando assim, faça um comentário do seu trabalho que você participou, de em grupo. O trabalho, obviamente, é de administração da produção. Não é o trabalho de seleção de pessoas, recrutamento, não é aquilo, aquilo é gestão de pessoas. E várias vezes na sala eu também falei a respeito disso. Assim, olha, gente, eu vou fazer uma pergunta do trabalho. E ainda citei como exemplo várias vezes, né? Olha, é aquele trabalho que, por exemplo, o trabalho da Rosiane, o trabalho da Rosângela lá, falou sobre ferro e aço. Quer dizer, para cada um fazer aquilo ali, né? Então, tinha outros, empowerment, né? Tinha aquele lá da Dalva, a respeito da questão de transformação de produtos, ela falou sobre polícia, sobre fábrica de brinquedos, parque parece parque de parquinho de brinquedo. Teve o trabalho do Iago, que falando sobre gerente de produção, etc. Então é aquele trabalho que era para falar. Qualquer coisa que você falar que esteja dentro do trabalho, eu considerei. Mas teve gente que falou outra coisa, não tinha nada a ver. Teve gente que deixou tudo em branco, aí fica difícil, né? Os alunos até que tiraram 29 pontos, por exemplo, eu até arredondei para 30, tá? Assim, então, alguns eu preferi fazer assim para ser mais justo. Agora, aquele aluno que ficou lá com 22 pontos, aí não tem jeito, aí eu não consigo, e eu acho injusto, né, assim, com os demais, ir lá e te dar 8 pontos.
né? Nós fizemos um monte de trabalhos, todo mundo que fez trabalho ganhou quase que o total, só que o trabalho lá de cálculo, né, que alguns alunos erraram, e eu deixei que podia verificar, podia consultar, né? Então o pessoal fez as contas erradas, né? Então aí é preciso de cada um ter uma responsabilidade um pouco maior. Mas no geral foi muito bom. Teve muitas notas, 19 pontos, 20 pontos, 18, 17, então fiquei satisfeito, né? E infelizmente 7 alunos vão ter que fazer uma prova de recuperação para ficar com os 30 pontos, tá certo? A gente vai marcar ele nessa semana mesmo, tá bom? E vamos então à correção da prova. Pessoal, então vamos ver aqui a correção da prova. A primeira questão é o modelo geral de processo de transformação visto na administração da produção pode ser representado genericamente pela abaixo. Então, essa aqui é a aula 1, né? Então, assim, era a entrada, né, de recursos, processo de transformação e output, né, que seria a saída do produto ou de serviço para os clientes. Então, muita gente não sabia esses nomes. Então, colocou lá primário, secundário, nada, né? Então, essa é uma questão fácil, né, que dava para guardar. A maioria acertou, mas muitos alunos não responderam corretamente. Na segunda questão, falou sobre a classificação do tipo de produção, primário, secundário e terciário, e pediu que você desse exemplos. Então, de uma maneira geral, está escrito de vermelho aqui, as organizações, né, com produção classificada como primária, área extrativista, né, então seria mineração, por exemplo, pecuária, pesca, né, então faz. Secundária é as empresas, as fábricas que a gente conhece, metalurgia, indústria de alimento, vestuário, que é têxtil, né? Que transforma o produto. Ele pega um produto e transforma ele, fábrica de sapato, né? Então é isso que é o exemplo de secundário. E terciário é produto de serviço, ou área social ou pública, do governo, por exemplo, né? Então, área social são serviços, hospitais, por exemplo, né? E serviço é prestação. Então, aqui não tem material, né? Então, os terciários seria produtos e serviços que a pessoa faz para outra pessoa, né? Então, bem claro, né, o tipo, né, primário, secundário, terciário. Teve gente que pôs um monte de coisa diferente que não tinha nada a ver. Na terceira questão, eu quero chamar a atenção aqui, ó, seguinte, olha a questão 3. Entre as atividades administrativas de uma empresa, temos 4 delas de suma importância para que a mesma atinja suas metas, que são planejar, controlar, liderar, organizar. Agora preste atenção. Descreva no espaço abaixo aproximadamente 10 linhas. Quer dizer que você tem que escrever alguma coisa. Aproximadamente 10 linhas. Uma definição, se possível, com exemplos da palavra que está. Então, muita gente não prestou atenção. Teve gente que falou das 4. Eu não pedi para você falar de 4. Aí cada um aqui falou uma ou 2 linhas. Eu não pedi 2 linhas, pedi 10 linhas, aproximado, né? Aproximadamente, está escrito aqui, ó. Aí muita gente não prestou atenção nisso aqui. Teve um aluno, por exemplo, que grifei a palavra para ele respondeu as outras, e aquela que eu grifei ele não respondeu, né? Então, assim, tem que ficar atento aí com essa questão das orientações, né, da questão. A pessoa às vezes não lê a questão direito, né? Então, para quem acertou, né, quem fez tudo aí, escreveu as 10 linhas, né, não precisa de
entrar em muitos pormenores, mas tem que falar sobre aquilo. Todo mundo sabe o que é planejar, todo mundo sabe o que é controlar, todo mundo sabe o que é liderar e o que é organizar. Cada palavra dessa tem um sentido diferente. Então, a maioria uma linha, quer dizer, não é uma linha, é 10 linhas, né? Então tem que escrever mais um pouco, né? Então essa é a terceira questão. Agora, na quarta questão, tem os pilares lá, né? Atividade mercadológica, contábil, gestão de pessoas, logística e produção. Os exemplos que eu pedi, os exemplos que eu dei na prova, todos foram da aula. Eu não tirei nenhum que não fosse da aula. Quer dizer, quem leu a matéria e prestou atenção, conseguiu guardar. Então, o primeiro aqui, né? Que é o primeiro aqui, ó. Recebimento de mensalidade dos alunos numa faculdade. Inclusive, os exemplos que eu dei foi da faculdade, da igreja, de uma fábrica de imóveis e de um restaurante. O mesmo que está lá na escola, ó, lá na aula, né? Então, recebimento de mensalidade. Isso aí é uma atividade contábil, é B, né? Depois, celebração de casamento e cerimônia fúnebre da igreja. Isso aí é produção para a igreja, né? Recrutamento e seleção. Letra C, gestão de pessoas. Compra de alimentos no restaurante. Então, essa compra de alimento, embalagem, guardanapo, ele é uma atividade logística. Você tem que levar isso lá no restaurante, é a letra D. Muita gente aí não leu a matéria, né? Pode até entender que isso seria mercadológico, mas o exemplo dado na aula, ele refere-se à necessidade de levar o material no restaurante, né? Estou aqui adquirindo aquilo, né? As embalagens, guardanapos, atividade logística. C, treinamento de padre. Treinamento é gestão de pessoas, né? Depois, letra E, aulas presenciais numa faculdade. Ora, aulas presenciais numa faculdade é produção. Letra E, né? Depois, letra B, pagamento de fornecedores, recebimento de pagamento de funcionário, contábil, né? Então, letra B. Divulgação no vestibular numa faculdade em busca de novos alunos. É uma atividade mercadológica, né? É marketing, está buscando lá novos alunos, tá? É a letra A. E as duas últimas é letra E. Montagem, pintura e embalagem numa fábrica de imóvel é a produção dela, né? E no restaurante, preparação das refeições, limpeza da mesa, montagem das marmitas, isso aí faz parte da atividade de produção, tá certo? Cada item desse valia meio ponto, tá? Então, essa questão aí valia no total 5 pontos, tá? Muito bem, vamos descer. Depois vem aqui a questão de um exemplo que eu citei. Eu grifei aqui, olha, 8 características necessárias do coordenador de produção. 8 características, mas tem mais. Eu coloquei aqui, eu coloquei 11 delas. Se você tiver colocado um número pelo menos parecido, eu considerei. Mas teve gente que pôs lá pontualidade, quer dizer, não é pontualidade, não é coordenação de produção, né? Assiduidade, isso não é coordenação de produção, tá? Então, as características dele seriam liderança, dinamismo, né? Ambição, ele tem que querer crescer, né? Determinação, tem que ser uma pessoa determinada, motivador, motivar os seus subordinados, trabalhar com responsabilidade, flexibilidade, às vezes tem que ceder em alguma coisa, comprometimento com a empresa, iniciativa, capacidade de resolver problemas e organizado. Aqui, uma coisa que eu percebi, muito aluno respondeu e repetiu as palavras, ele não teve nem o cuidado de reler, né? Tinha aluno que ele falou a mesma palavra 2 vezes, né? Então, escreveu 2 vezes. Então, ficou repetido, quer dizer, se eu pedi 8, tem gente que colocou uma, tem gente que colocou 10, mas tudo errado, não tinha nada a ver, né? Recrutamento, seleção, é isso, tá? Então, tem que dar uma lida, como eu falei no início do vídeo. Mas, quem respondeu pelo menos 6, eu dei o total.
mas você tem que acertar a maioria das respostas. Então, essa aí é a questão 5. Na questão 6, eu pus aqui, mas assim, eu considerei da maneira que a pessoa leu. Eu quero que você leia junto comigo o seguinte, olha. Numa fábrica de canetas esferográficas, um empregado trabalha todo o tempo montando caneta. A cada uma dúzia, ele as coloca numa caixa de papelão com a embalagem. Descreva, baseado no seu conhecimento, como deve ocorrer as 8 horas de trabalho. Então, veja, eu estou falando das 8 horas de trabalho diário desse empregado, citando especificamente o seu trabalho. Agora, veja o que eu falei no final. Bem como outras partes do trabalho durante o período da permanência da fábrica. Lógico que quando ele chega, ele tem que marcar cartão, ele tem que entrar, vestir, mudar de roupa, pegar o material dele, deslocar-se para a área de trabalho. Aí ele vai entrar na montagem. Aí a montagem tem lá, pegar uma peça, colocar na outra, pegar daquele jeito que a gente viu na sala de aula. Muita gente só citou a montagem em si, mas eu quero é o dia inteiro, né? O dia inteiro ele tem descanso, aí você tem que falar de descanso, você pode entrar no menor, falar como é que uma mas além disso tem que ir no banheiro, tem que descansar, gente que ele tem que estar sentado confortavelmente. Falar sobre isso, que eu falei, às 8 horas de trabalho. Para ele iniciar o trabalho dele, aí já começa a sentar, então ele tem que ir uma parte do setor, né? Então, assim, era isso que eu queria que todo mundo percebesse, né? Então, é importante citar. Que mesmo não precisa de responder do que eu escrevi, né? Mas o que eu falei? Do montador de sentado de uma forma com as componentes da cadeira, cadeira, corpo, cadeira, tubo, tinta, montar de forma sistemática, quer dizer, ativa, utilizando a caneta, depositando em caixa de embalagem. Isso é o trabalho dele. Agora, o que eu queria que você citasse também? Evidentemente, em algum momento, ele precisará de descanso. Você tem que falar isso. Utilizar isso para necessidades sociais. Falar isso. Receber sonho, quando você vai essa disciplina, como usar ele mesmo, usar as caixas para o setor de depois. Então, não fica só montando, não. Fala outra coisa. A questão 6. E a última questão, como eu falei dos trabalhos, descreva resumidamente o conteúdo do trabalho de que seu grupo apresentou recentemente. Mas o trabalho que eu estou falando é de administração da produção, é como eu falei lá no início. São aqueles trabalhos lá do empowerment, por exemplo, né? Gestão, o gerente, né, de produção, qual que é a função dele, qual que é a descrição do cargo, aquele que a Dalvo fez, Maria Dalvo fez, que é o grupo dela, né? Não é aquilo que precisar, né? Aquele que é a comida, qual que é a caixa, eu queria que falasse. Tá? Então, nós achamos, né, da prova. Espero que todo mundo tenha entendido e agora nas próximas que todo mundo fique mais atento para não errar isso aí mais, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção.